Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto o Pedro Cruz, CEO da Empatia, uma empresa especializada em vender casas de idosos com usufruto. Ou seja, o idoso vende a sua própria casa, mas pode continuar a viver nela até ao fim da vida, sem qualquer limitação. Pode ser uma excelente solução para quem tem uma casa valiosa, mas pouco dinheiro para suportar as despesas do dia-a-dia ou até para cumprir alguns sonhos enquanto ainda tem saúde e forças. Ouça a entrevista e perceba como funciona este tipo de negócio que pode dar dignidade à vida de muitos idosos. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Atibank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Atibank simplifica. Como é que surgiu então a ideia de criar a Empatia? Eu durante muitos anos fui administrador de seguradoras, onde eu lidava com este tema da longevidade em todos os ramos, fosse em saúde, fosse em vida, no dia-a-dia nós tínhamos que lidar com o tema da longevidade. E surgiu ao longo do tempo a ideia de criar algo que pudesse ajudar as pessoas a ter um fim de vida mais tranquilo, sobretudo financeiramente, mas noutras perspectivas. Após ter saído das seguradoras, então decidi estudar este mercado e como ajudar as pessoas a ter uma vida financeiramente mais tranquila. Um dos temas essenciais é a própria casa. Como nós sabemos, as casas, sobretudo a partir de 2018, quando o preço das casas começou a subir, tornaram-se não só uma casa, mas também um ativo financeiro das famílias. E sendo um ativo financeiro, ele teria que ser utilizado para financiar a sua longevidade. Não havia outra forma. Porque as pessoas têm poucas poupanças, mas como pagaram a casa durante a vida toda, aquele ativo teria então que ser uma forma de financiar a longevidade. E de facto a lei permite-o. A lei permite a venda da casa, mas mantendo o usufruto vitalício da mesma. E isso beneficia claramente quem está nas casas e quem decide ficar em casa. Então, de uma forma prática, as pessoas, quem é mais idoso, às vezes precisa de dinheiro porque tem reformas baixas ou porque tem grandes despesas de saúde ou outras, não tem muito dinheiro no banco, mas tem muito dinheiro na sua casa. Ela vale no mercado. O problema é que se tiverem de vender a casa, depois a seguir têm de comprar outra e como está o mercado, às vezes isto é extremamente difícil e nem conseguem ter esse lucro. O que é que a Empatia faz nestas situações? O que é a Empatia e de que forma é que pode ajudar pessoas nestas circunstâncias? Bom, a Empatia o que faz é aquilo que a lei permite. Ou seja, quando nós compramos uma casa, temos a plena propriedade da casa. Mas o Código Civil diz que podemos separar a casa em 2 partes, a nua propriedade e o usufruto. E normalmente na Empatia o que nós dizemos é que a nua propriedade é a parte racional da casa e o usufruto a parte sentimental. E nós fazemos justamente isso, fazemos a separação destas 2 partes e ajudamos as pessoas a vender a nua propriedade a investidores que queiram fazer um investimento de longo prazo. Ou seja, esperar que as pessoas terminem a sua vida e eles próprios assumirem depois mais tarde a plena propriedade. Com isto, as pessoas mais velhas acabam por ter um benefício financeiro muito elevado com a venda da nua propriedade
portanto, podem assim financiar a sua longevidade e ter uma quantidade de dinheiro que não estavam à espera naquela fase da vida. Dê-me um exemplo prático. Em valores? Ou seja, fala-me de situações que já tenha encontrado ou que sejam típicas a quem possa interessar a alguém saber mais sobre isto que nós estamos a falar, que é, no fundo, a venda do usufruto ou venda da casa mantendo o usufruto. Exatamente. Nós temos vários exemplos. Quem vai vender esta casa ou neste sistema tem um propósito. E os propósitos são distintos. Ou porque tem um problema de saúde e quer corrigir, ou porque não quer deixar um problema de heranças, porque sabe que os filhos um dia podem ficar desavindos por causa da herança e, portanto, fazem a venda imediata e ficam com o dinheiro, ou porque querem ter um complemento de reforma e claramente é um benefício muito grande, ou porque querem ajudar a família. Bom, cada um tem, há quem queira viajar, simplesmente isso, gozar a vida, porque ainda está a tempo e porque assim pretende. Cada família tem um propósito. Nós tivemos vários exemplos, muitos deles seriam com um complemento de reforma. Mas outros que foi para ajudar claramente os filhos e os netos a entrar também no mercado imobiliário porque não tinham possibilidade de dar uma entrada e dessa forma ajudaram assim os seus netos. Outros casos que precisavam de corrigir problemas de saúde e não tinham forma de o fazer. Enfim, há de tudo. E claramente as pessoas muitas delas fizeram poupanças ao longo da vida a pensar que tinham uma expectativa de vida, ou enfim, uma longevidade diferente do que existe ou do que é a própria realidade atual. Nós, por exemplo, temos um casal que se casou na década de 70 e nessa altura a esperança de vida era 70 e poucos anos. E, portanto, quando começaram a trabalhar e quando se casaram, começaram a fazer poupanças a pensar que iam morrer aos 70 e qualquer coisa, aos 75, vá. Mas passaram os 75, passaram os 80, passaram os 85, estão vivos, mas as poupanças já não foram suficientes para pagar esse período. E, portanto, tendo ali um ativo, olharam para ele e perceberam que esta é a melhor forma de eu continuar a viver condignamente e bem. E nesse sentido tem sido também uma ajuda para muita gente. Há também pessoas que nem sequer têm herdeiros, ou seja, já estão sozinhos, viúvos ou casais sem filhos, com essa idade que mencionou, se calhar acima dos 70 anos, e que não têm dinheiro para ter uma velhice digna. Como é que vender a casa mantendo o usufruto pode ser uma solução de dignidade para essas pessoas? É um facto que encontramos muita gente sem herdeiros. Casais, pessoas solteiras, viúvas, divorciadas. Apanhamos muita gente. Foi uma surpresa até quando entramos no negócio, achámos que não íamos encontrar tanta gente. Mas de facto, estas pessoas estão sozinhas ou casais, enfim, sem filhos e que têm ali uma forma de financiar a sua reforma ou ter um complemento de reforma. E isso ajuda muitíssimo. Imagine, um casal que tenha 75 ou 78 ou 80 anos e que venda a casa neste sistema recebe 200 ou 300 mil euros. Isso dá-lhe para o resto da vida. Portanto, se puser esse dinheiro num complemento de reforma, claramente tem ali 2 ou 3 mil euros por mês que são suficientes normalmente para ter uma vida muito mais condigna e que acrescenta também à sua normal reforma. Esta solução acha que é conhecida por parte da maior parte da população portuguesa ou é um conceito novo que passa a ser uma alternativa para muitas famílias e muitas pessoas? Passa a ser uma alternativa, é um conceito novo que nós estamos também a tentar divulgar e a tentar passar a mensagem. Isto existia, o usufruto existia, enfim, já existe há muitos anos, mas normalmente o que se fazia era quando as famílias queriam resolver o problema das heranças, faziam uma doação das casas aos seus filhos, mas mantinham o usufruto vitalício. E isso existia desde sempre. O que nós trazemos para o mercado é, de facto, como negócio, não é? Para quem não tem,
não quer fazer isso, para quem não quer entregar as casas aos seus filhos, ou porque não tem filhos mesmo. E, portanto, isto de facto é um conceito novo. Existe com outros formatos em outros países, mas no sistema que a Empatia apresenta não existe. E, portanto, achamos que isto é uma ótima alternativa a quem quer ter uma vida muito mais confortável. Então alguém vende a casa, obviamente não será a preço de mercado, ou seja, uma vez que quem comprar a casa não toma posse imediatamente do imóvel, só quando a pessoa morrer, isto quer dizer que vai vender abaixo do mercado, mas mesmo assim será por valores suficientes para a pessoa ter qualidade de vida, é isso? É esse o modelo de negócio? É isso mesmo. A casa não é vendida por valores de mercado, não pode ser, porque estamos a vender a casa a investidores que normalmente são investidores financeiros, não estamos à procura de investidores que queiram ocupar a casa de imediato, porque não é esse o modelo. Portanto, são claramente investidores de longo prazo que esperam que as casas estejam disponíveis para depois tomar posse. E, portanto, as casas têm que vir descontadas para cobrir esse período expectável de vida. E de facto as pessoas não procuram o valor de mercado da casa. Estão à procura, como diz, e muito bem, qual é o valor em que eu me vou sentir confortável para viver o resto da vida. E se isso for de facto o valor adequado e efetivamente justo para estas pessoas, elas optam por fazer a venda da nova propriedade, mantendo a reserva do usufruto. Para as pessoas compreenderem o contexto da nossa conversa, a Empatia é aquilo que nós podemos chamar uma agência imobiliária, certo? Certo. Nós tivemos que ter esse formato jurídico e contabilístico para fazer a venda da casa e fazer negócio, por assim dizer. No entanto, especializaram-se neste nicho de mercado em que tentam encontrar pessoas idosas que querem vender a sua casa, mas continuar a viver nela até ao fim dos seus dias. É isto? É, só fazemos isso. Quem é que compra estas casas? Ou seja, as casas que vocês compram e vendem, isto é, que são intermediários desse negócio, porque não são vocês que compram as casas. Não. Portanto, põem em contacto compradores e vendedores. Essas casas também estão em sites como o Idealista e o LX e nas várias plataformas que existem no mercado. Também estão aí essas casas ou estão num sítio específico quase escondido só com este objetivo? Ajude-nos a entender. Bom, elas estão na maior parte nos sites especializados. Por uma razão, porque os investidores também lá estão. Os investidores procuram estas casas. Embora nestes sites ainda não estejam adaptados para este tipo de negócio. Porque não há uma forma de fazer um filtro com usufruto vitalício. Não há. É um mercado relativamente pequeno, é de nicho, mas de facto não está lá nenhum filtro que faça essa pesquisa. Mas também lá estão essas casas? Ou não? Mas estão lá essas casas. A maior parte. Algumas não estão porque os próprios proprietários pedem-nos para não pôr. Porque não querem nem que os vizinhos saibam, nem que os filhos saibam, enfim... algumas especificidades e, portanto, nós não pomos lá e falamos diretamente com a nossa lista de investidores. Mas a grande parte está no Idealista ou noutros sites e os investidores fazem a pesquisa. Agora, respondendo à questão de quem são os investidores, normalmente são investidores de longo prazo, fazem contas e, portanto, acham que as yields que vão ter, mesmo que as pessoas superem a expectativa de vida, então é bastante de explicar o que são as yields. A rentabilidade da casa anual, que há de ser ainda boa, mesmo que as pessoas superem a longevidade. Mas também há outras compras de quem menos racionais, digamos assim, ainda assim fazendo o sentido financeiro, mas porque são casas que querem deixar para os filhos, porque são ativos financeiros e, portanto, aparece-nos muita gente com filhos pequenos a comprar este tipo de casas, porque as casas vêm muito descontadas e é uma forma de poupança, na boa realidade. Depois existem outras alternativas de investidores que nós procuramos bastante e que já nos têm comprado algumas casas, que são os portugueses que estão fora.
porque na realidade este é um ótimo negócio para quem está fora, porque em vez de comprar uma casa que está arrendada, com os problemas do arrendamento todo, saídas, entradas, impostos, condomínios e aquelas coisas todas, um português que esteja na diáspora compra uma casa destas e é uma poupança autêntica, porque não tem custos absolutamente nenhuns. Quer o IMI, quer o usufruto, quer as despesas correntes, são todos por conta do usufrutuário. E, portanto, quem está fora olha para isto como um ótimo investimento e um investimento tranquilo. Então, por exemplo, para trazer isto para a realidade, uma casa que custe, por exemplo, aqui em Lisboa, 500 mil euros, preço de mercado, que seja uma pessoa idosa, que precise de dinheiro, posso, por exemplo, comprá-la por 300 mil euros, que já é um desconto de 200 mil euros, não sei se depois corrija-me se é um valor normal ou não, ou metade, 250 mil euros, só que já sei que só vou tomar posse de facto dessa casa quando a pessoa que lá vive morrer. Certo? Portanto, eu posso ganhar ali 200 mil euros simplesmente sabendo que vou ter de esperar se calhar 10, 15 ou 20 anos. É assim que funciona? É assim que funciona. Vamos imaginar uma casa de 500 mil euros que é comprada por 300. Depende também da atratividade da casa e da idade das pessoas. Portanto, os cálculos que nós fazemos são cálculos financeiros e atuariais que levam a um valor indicativo. E que depois as pessoas colocam à venda a casa com o valor, muitas vezes com o valor que nós indicamos. Enfim, um investidor compra uma casa por 300 mil euros e tem que esperar. É verdade. Mas tem dois efeitos. Tem o efeito do desconto, não é? Porque se nós dividimos o desconto pela expectativa de vida ou mesmo acrescentando alguns anos à expectativa de vida, nós conseguimos obter ali uma taxa de rendimento. Mas também há o efeito da valorização da própria casa. Porque durante este período, mesmo que sejam 10 anos, a casa poderá valorizar, nem que seja pelo valor da inflação. E, portanto, vai ter ali um ativo que daqui a 10 anos com certeza que vai valer muito mais e que foi comprado por um valor bastante mais pequeno do que existe hoje. O esforço de cash flow, o esforço financeiro destas famílias que compram estas casas é bastante menor, como é óbvio. Podia comprar uma casa de 500 mil euros e pô-la a arrendar. Mas o esforço de comprar uma casa de 500 mil euros é diferente do esforço de comprar uma casa de 300, em termos de cash flow, obviamente. Depois não tem, rendas. Quais são os problemas que as pessoas devem estar atentas? Ou seja, os bancos não vão emprestar dinheiro a esses investidores. Ou seja, se eu quiser comprar uma casa dessas com desconto, muito provavelmente vou ter de a comprar a pronto. Porque os bancos não vão emprestar uma casa que tem um usufrutuário. Em princípio, não é? Sim. Ou seja, para arrefecer aqui um bocadinho os ânimos de quem já está a pensar, vou aproveitar já esta oportunidade. Que é que as pessoas devem ter atenção? É um facto, os bancos não emprestam da própria casa, ou seja, não emprestam com este ativo como colateral para o financiamento. Mas aparecem-nos muitos investidores que têm outras casas e que dão essas outras casas ao banco para se financiarem, fazendo um empréstimo hipotecário. Pode acontecer. Quem não tem outros ativos é mais difícil. Em boa verdade, é muito difícil arranjar um financiamento com a própria casa que tem usufruto. Mas há muita gente que tem muitos depósitos a prazo. Muita gente. Nós olhamos para as estatísticas do Banco de Portugal e vemos a quantidade de dinheiro que há em depósitos à ordem e depósitos a prazo. É um país que tem uma aversão ao risco. Aliás, tem uma aversão à perda, que é pior que a aversão ao risco. E comprando uma casa destas é um ótimo ativo, é uma ótima alternativa a ter o dinheiro parado no banco que não rende absolutamente nada em termos reais. E achei interessante esse exemplo que deu, que é alguém que tenha um filho pequeno e que pense, fazendo duas contas, estamos a falar sempre de uma coisa que é dura de se dizer, mas as pessoas falecem em princípio, é uma questão de tempo, e portanto alguém que compra um negócio destes, uma casa, pensando que daqui a 20 anos aquela casa ficará para o filho, ou seja, já está a comprar uma casa com um enorme desconto, a pensar no filho, quando tiver 25 anos ou 28, de certeza que essa casa já será praticamente do comprador, não é?
Sim, é verdade. Temos várias pessoas, vários investidores a pensarem assim, a comprarem este tipo de ativos para deixarem para os seus filhos, mesmo que os filhos depois mais tarde nem gostem da casa. Mas é um investimento imobiliário. Isso, justamente, é um investimento imobiliário, é um ativo como o outro, está controlado e, portanto, até pode ser bastante rentável. Vamos imaginar que a pessoa morre antes da expectativa de vida. Enfim, então aí a rentabilidade ainda seria maior. E acontece, nós sabemos que todos os dias basta estar vivo para se morrer, não é? A parte boa é que estamos a ajudar também a pessoa que está a vender a casa. Essa é a parte melhor. E é aí o propósito da empatia. Nós, de facto, queremos ajudar estas pessoas a ter uma vida melhor. A nossa empresa é uma empresa que já ganhou um prémio de responsabilidade social e, de facto, é aí que nós trabalhamos. Nós queremos ajudar as pessoas a ter uma vida mais tranquila financeiramente e não só, porque sabemos que ter mais dinheiro também ajuda a ter uma vida mais confortável em termos de saúde mental, enfim, em termos de várias expectativas. Portanto, nós o que queremos fazer é, de facto, ajudar as pessoas mais velhas a terem um fim de vida, uma última jornada muito, muito mais tranquila. E o nosso foco é, de facto, e temos tido essa experiência todos os dias, temos ajudado imensa gente, elas têm-se agarrado muito à empatia, muitas delas nem têm família, estão sozinhas. Nós queremos combater a solidão e o isolamento também dessas pessoas, sabendo que com mais recursos financeiros isso é possível, porque ajuda também à socialização, enfim, ao aumento da autoestima e tudo isso. E esse é o nosso foco, é o foco social. Sem revelar nenhum dado pessoal, como é evidente, pode contar alguns casos reais de pessoas para quem isto foi uma boa solução? Claro, nós temos vários casos, e sobretudo quem aplica o dinheiro em fundos de pensões ou seguros de vida e que tem... Aí não paga mais-valias. Aí não paga mais-valias. Tem um complemento de reforma e isto muda a vida toda, porque são pessoas muitas vezes vivem sozinhas ou vivem o casal, não têm filhos e portanto não tinham possibilidades de ter uma vida melhor, digamos, nesta última fase da vida. E com este dinheiro podem viajar, podem ir almoçar e jantar com os amigos, coisas que não faziam antes. Isto tudo dá vida, isto tudo permite que as pessoas possam ter uma vida melhor, mais confortável, que hoje não têm. Nós vemos muita dificuldade, muita agrura, e as pessoas não têm uma boa vida porque não têm dinheiro. Há algumas pessoas, nós encontramos pessoas com reformas baixíssimas, com casas no centro de Lisboa, podem não ser a casa mais fantástica de todas, mas é um belo ativo, e passam a ter, e essas pessoas nem saem de casa porque têm medo que lhes aconteça alguma coisa e depois não têm dinheiro para corrigir o que quer que seja. Mas nós estamos a fazer mais, porque mesmo em casas destas, onde as próprias janelas têm problemas de eficiência energética, ainda existem banheiras e não existem bases de chuveiro, nós estamos a obrigar os investidores a fazer essas correções, porque dizemos, só compram aquela casa se ajudarem a pessoa também. E temos vários exemplos. Outro exemplo é uma pessoa que mora num primeiro andar sem elevador, que tem uma dificuldade enorme em subir as escadas. Nós vamos obrigar o investidor a comprar uma cadeira elevatória para aquelas escadas. E, portanto, temos esta função social também. E isto ajuda a vida das pessoas. Não é só vender a casa e deixar estar lá o dinheiro. Nós queremos fazer mais por estas pessoas. Pode dar alguns exemplos de valores mensais que alguém possa ter mantendo a sua própria casa? Quando fala, por exemplo, alguém que tem uma reforma baixa, podemos estar a falar de que valores que passam a receber até ao fim da vida? Vamos imaginar uma pessoa de 85 anos que vende a sua casa. Ela recebe pela casa, já descontada, 240 mil euros. Mesmo que a casa valesse 600 mil. Não há de ser esta diferença para uma pessoa de 85 anos, há de ser menor, mas vamos imaginar que ela vende já o valor descontado por 240 mil euros. 24 mil euros por ano durante 10 anos, são 2 mil euros por mês. Muda a vida toda. Mantendo a sua casa e continuando lá como sempre. Exatamente. Mantendo a sua casa, mantendo a sua reforma e acrescentando um complemento de reforma de 2 mil euros por mês. Passa a ter uma valente reforma.
Exatamente. Sendo que há aqui alguma possibilidade de ser expulsa da casa ainda em vida? Não. Como é que é a proteção legal deste negócio? Esse é um dos fatores diferenciadores deste negócio, é que a pessoa não pode ser expulsa da casa. Está protegida por um direito real, um direito consagrado no Código Civil, que é o usufruto, e o usufruto só se extingue pela morte. Não há forma nenhuma de tirar as pessoas de dentro de casa. E, portanto, estão completamente protegidas. Tem de ser a habitação própria e permanente ou pode ser outra casa? Pode ser uma casa de aldeia, uma casa de férias? Sim, pode ser outra casa. Há pessoas que veem nesta solução, por exemplo, há quem tenha uma segunda casa no Algarve e que já os filhos não vão lá, só eles é que lá vão, e portanto a venda com os já nem conseguem lá ir? Ou já não conseguem lá ir. Bem, se não conseguem lá ir, aí podem fazer a venda da casa. Mas muitas vezes acontece que têm a casa no Algarve, vão lá no fim de semana, os filhos até já não gostam de lá ir, e portanto esta é uma solução que também pode trazer benefícios para estas pessoas, porque continuam a utilizar a casa, mas já a venderam. Então, se eu quiser investigar mais sobre este assunto, se eu for ao Google, por exemplo, e quiser saber como é que isto funciona, como é que se chama este tipo de negócio para eu me informar melhor? Venda com usufruto, ou venda da habitação com usufruto. Coisa que sempre aconteceu, ou seja, eu sempre pude fazer isto. Portanto, isso legalmente não é nenhuma novidade. Aqui a novidade é haver empresas que ajudam, como a sua e outras que existem no mercado português, que ajudam a pôr em contacto o vendedor com os compradores, os investidores. Exatamente. Mas se eu quiser comprar uma destas casas, não tenho de ser nenhuma empresa nem nenhum fundo. Portanto, eu, indivíduo, também posso contactar-vos e dizer: eu estou interessado em encontrar uma casa deste tipo. É assim que funciona? É assim que funciona. Nós temos disponíveis várias casas no nosso site e enfim, noutros sites especializados, e portanto qualquer pessoa pode comprar estas casas e qualquer pessoa também pode vender a sua casa com usufruto, desde que faça sentido. A parte boa é que só se faz um negócio se os dois estiverem de acordo, ou seja, não é a vossa proposta que quem vende é obrigado a aceitar. Vocês dão uma indicação de preço e a pessoa pode dizer: não, isso para mim não é pouco, não é? Eu só vendo se for por X. E depois os outros podem dizer: por esse valor não quero, não é? Portanto, isto é uma negociação como qualquer compra de um imóvel normal. É exatamente assim. É como diz, nós atribuímos um preço indicativo, as pessoas podem dizer que sim ou que não, se querem mais acima, e depois pomos em acordo o comprador e vendedor. Enfim, até agora temos tido sucesso, 100% de sucesso, de 100% do preço que nós indicamos tem sido aceito também pelos compradores, pelos investidores. Mas de qualquer forma são as pessoas que definem o preço. Nós não definimos preço absolutamente nenhum. Agora, se for muito acima daquilo que nós estamos, dos nossos cálculos, já sabemos que não vamos ter investidores e dizemos às pessoas: enfim, não fazemos porque não conseguimos encontrar investidores para esse preço. E escusamos de estar aqui todos a perder tempo porque não é possível. Mas sim, não há nenhum preço fixo das casas. Como é? Este conceito é relativamente recente em Portugal, portanto podemos estar a falar de 2, 3 anos talvez, para ser um bocadinho melhor divulgado. Mas porquê é que não se fala mais sobre esta alternativa? Não há interesse no mercado em divulgar esta alternativa, ou é falta também de literacia financeira por parte de quem compra e quem vende? Eu penso que há um mercado. O mercado é muito grande. Por aquilo que nós temos sentido nestes meses que temos de atividade, tem atraído muita gente. E tem a ver com a divulgação, porque as pessoas não conhecem. Passamos muito tempo a explicar, as pessoas falam com os seus advogados, é tudo muito detalhado e muito explicado, e portanto, e quando chegam a nós já têm uma perspectiva muito boa sobre o que é este tipo de venda com usufruto. É uma questão cultural, porque é preciso a mudança de mentalidade, é preciso que as pessoas percebam que têm ali um ativo que é valioso e que pode ser usado para financiar a sua própria longevidade.
E isto não existia antes, e é um trabalho que nós estamos também a fazer de divulgação deste conceito, quer junto de quem vende, mas também quer junto de quem compra, porque de facto são novos clientes que entram no mercado que não existiam antes, mas também são novos investidores que entram no mercado, que é um mercado completamente novo daquele que existia antes, porque é um mercado de longo prazo, de individuais. E isto não existia no imobiliário. Referiu há pouco casas em Lisboa. Eu suponho que este tipo de negócio não funcione tão bem ou não haja tanto interesse por parte de investidores, por exemplo, em cidades do interior do país ou numa aldeia. Portanto, há que considerar essa limitação da oferta e da procura? Sim. Fora dos centros urbanos não funciona por duas razões. Uma, porque é mais difícil encontrar investidores de longo prazo que queiram uma casa disponível daqui a 10 ou 15 anos, mas por outra razão também, nós atuamos mais nos centros urbanos por uma razão social. Sabemos que as pessoas que estão nas cidades, apesar de serem cidades, estão muito sozinhas, muito isoladas muitas vezes, e nós queremos atuar junto dessas empresas para reduzir essa solidão e, portanto, procuramos muito pessoas que estejam nas cidades e casas que estejam nas cidades, pelas duas razões, claro. Para além do serviço de intermediação na venda de imóveis, vocês também prestam outro tipo de serviços a essas pessoas que se permanecem em casa. Que tipo de serviços é que as pessoas podem pagar, eventualmente até a preços mais razoáveis, não sei se é o caso, aos quais não teriam acesso mantendo os seus rendimentos baixos, sem a venda da casa? Sim, nós não prestamos serviços, nós temos empresas de renome nacional que se estão a juntar a nós, diversas, e que prestam serviços a estas pessoas no sentido de que as pessoas estão a decidir ficar em casa, estão a decidir envelhecer em casa, e esse é um conceito que também pouco existe em Portugal, do aging in place, o envelhecimento em casa, e é aquilo que também queremos introduzir no mercado e queremos trazer, ou seja, quem vende este tipo de casas, quem decide envelhecer em casa, tem que ter serviços associados, porque ao longo da sua vida, e quanto mais velhas são as pessoas, mais necessidades de serviços têm. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é juntar empresas de renome nacional que prestam serviços desde cuidadores, enfermeiros, serviços de refeição, limpeza, higiene, tudo. Todo este tipo de... até agências de viagens, enfim, tudo aquilo que as pessoas necessitaram, por terem agora uma reforma bastante maior e que lhes permite também aceder a este tipo de serviços, todos estes serviços estão a ser juntos ao nosso modelo e, portanto, está a permitir que as pessoas possam ter uma vida muito mais tranquila. Quando antes tinham que fazer tudo porque tinham limitações financeiras, agora não. Agora podem ter uma limpeza em casa, uma engomadoria, enfim, todo este tipo de pequenos serviços. E isto ajuda muito a economia. Isto traz novas oportunidades também a muitas outras empresas que trabalham neste tipo de serviço. E, portanto, tudo isto, seguros de vida, fundos de pensões, tudo isto gera muito movimento na economia, só pelo facto da casa ter sido vendida com usufruto. E ainda mais quando o envelhecimento da população portuguesa vai ser cada vez maior e mais grave. É verdade. Neste momento temos 2,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos e a subir muitíssimo nos próximos anos. Vamos chegar claramente aos 3 milhões de pessoas. Estamos a falar de quase 1 milhão de casas que podem ser potenciais vendas de habitações, e nas cidades são à volta de 30% destas casas. Estamos a falar de muitas casas que podem ser potenciais para este mercado. Eu acho que esta questão social é bastante importante neste tipo de negócio. Não é só a venda da casa que faz parte deste movimento. Eu acho que nós todos, como empresários, como pessoas, temos a obrigação de cuidar de quem cuida de nós. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer na Empatia, é cuidar das pessoas mais velhas, é dar-lhes uma solução para que tenham uma vida bastante melhor numa última jornada que sabemos que pode ser longa, mas bastante confortável, porque tem um ativo que é valioso.
Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Pedro Cruz, CEO da Empatia, com TH. Como ouviu na entrevista, a Empatia não é a única agência imobiliária neste nicho de mercado. Pesquise no Google venda de casa com usufruto e vai encontrar várias. Lembro também que qualquer pessoa pode fazer isto até sem intervenção de imobiliárias. Tem de saber o que faz e como se proteger legalmente. Pode ver também a reportagem em vídeo em www.contaspoupanca.pt. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Como é que está a tua lista de compras para a Black Friday? Muito simples. Este ano só quero uma coisa. Só uma coisa? Diz lá qual é. A taxa Black Friday do Ativo Bank. Assim, posso comprar o que quiser, no abrir e fechar de app. Soluções de crédito Ativo Bank. Ativo Bank. Simplifica. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal, sob o número 23.